14, versículo 20. 1 Coríntios 14, 20. Diz assim a palavra do Senhor, né? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Aleluia. A gente já tem um tempo, né, que está nesse tema aí. E eu estava comentando com o Danilo que no segundo dia que Deus... no segundo dia da campanha que a gente teve aqui com esse tema, que é o crescimento espiritual, Deus me deu algo. Ele falou de um tema, né? De 3 tipos de crescimento que a gente tem que ter, que é o crescimento físico, intelectual e espiritual. A gente nasce para isso. Eu anotei aqui na última página da minha Bíblia, que quando eu acho um negócio interessante, eu anoto aqui. Uma outra coisa que eu anotei aqui que eu achei muito interessante é que quem está na janela está dentro, mas a visão dele é lá de fora. Então de vez em quando eu vejo essas joias que eu anoto aqui, né? Então aí eu comecei, o Danilo ligou para mim e falou, prega quinta. Eu falei, amém. Por conta disso, crescimento, o tema é amadurecimento espiritual, né? Mas para a gente amadurecer tem que crescer. E todos nós, o que a mais a gente quer é o quê? Crescer. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, o nosso intuito é o quê? Crescer. Ninguém quer pôr a mão em nada para diminuir, para acabar, Não, tudo que a gente faz é para crescer. E se tratando da palavra de Deus, se tratando da nossa vida espiritual e da nossa vida pessoal e da nossa vida intelectual da mesma maneira. Porque se tratando... aí você vai falar assim, Adriano, mas o que é vida intelectual? É aquilo que a gente aprende. Ninguém, quando a gente busca pouco, quando a gente quer uma vida intelectual pequena, a gente também vai ser pequeno, se tratando de remunerações, por exemplo. Então a nossa vida intelectual é o que? É todo o conhecimento que a gente busca. E os três, tanto o intelectual, quanto o pessoal, quanto o espiritual, eles estão ligados, a gente cresce junto. Porque quando a gente nasce, aleluia, quando a gente nasce natural, né? A gente nasce um bebê, nasce pequeno, nasce uma criança, não sabe de nada, não sabe. A única coisa que a criança sabe sabe quando nasce, ela sabe sabendo 2 coisas já, que é chorar, ela já nasce sabendo chorar, e mamar. Interessante que ela já, na hora que colocar ela no peito ali, ela já mama também. É algo interessante, ele deseja o leite, né? O leite sem mistura. E é a mesma coisa que acontece na nossa vida espiritual. Quando a gente nasce está com todo o fervor, quer a palavra, quer aprender da Bíblia, quer aprender de todas as formas, de todas as maneiras. Então assim, as fases da nossa vida, tanto na vida pessoal quanto na vida espiritual, há as fases na nossa vida. A gente quando nasce, como eu estava falando, não sabe de nada. Com o passar do tempo, aí as coisas já começam a melhorar, já começa a tomar um leite diferente, já começa a dar uma papinha, a mãe começa a dar uma papinha ali, né? Daqui a pouco já passa para uma sopinha, com os negócios mais fortes, e a criança vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo as coisas. Com um ano e pouquinho já começa a andar. Com um pouco tempo depois já aprende a falar. Isso aí a gente vê que a parte intelectual já começa a crescer também. Porque a criança começa a querer aprender. E a criança nessa época, ela é muito curiosa. É igual a gente quando a gente está iniciando a nossa vida espiritual. A gente é muito curioso. É tão curioso, essa nossa curiosidade, é interessante que quando a gente é criança, quando é bebê, que está com muita curiosidade, ele começa a ir nos lugares onde não pode ir, a gente começa, não, vai por aqui, sabe? Sobe na estante, e a gente é da mesma forma, no nosso crescimento espiritual, se a gente não tiver cuidado, a gente se alimenta de qualquer coisa. Qualquer vento de doutrina nos leva, porque a gente acha o quê? Que tudo é de Deus, que tudo está dentro da Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá vendo como é parecido? E a criança vai crescendo, e a gente, da vida espiritual, vai crescendo da mesma maneira. E daqui a pouco,
é quando começa com 5, 6 anos, já começa a moldar o quê? O caráter da criança. O caráter da criança, segundo os estudos aí, com 4, 5 anos já começa a moldar o caráter da criança. Então nessa época aí é a época que a gente já começa o quê? A falar, vamos por aqui, vai por ali. Então na vida pessoal tem a infância, né? Essa é a primeira fase pela qual passamos, e vai desde o nosso nascimento até os 11 anos de idade, é a parte da infância, na nossa vida pessoal, certo? É nessa fase que começamos a aprender muitas coisas, tudo é novo, e nesse momento começamos a descobrir o mundo e interagir com as pessoas, e é nela que aprendemos a falar, andar, começamos a estudar, aprendemos como nos comportar e muitas outras coisas. Na infância ainda somos muito dependentes dos nossos pais ou responsáveis para muitas coisas. Não é dessa maneira? Quando a gente está na nossa infância, tudo que a gente vai fazer, eu preciso da autorização do meu pai, ele tem que ir comigo, é dessa maneira na infância. E na vida espiritual era para ser da mesma maneira. E se inicia uma nova etapa nos estudos, entra muitas vezes na faculdade e começa a namorar também. Aí é onde a gente começa a perder os cabelos. Isso é a vida pessoal, é o crescimento pessoal. Tá vendo como é necessário? Ninguém nasce criança e fica criança. O intuito é o quê? Crescer. E quando a gente é criança, o que mais a gente quer quando é criança? Quando eu era criança, o que eu mais queria era crescer. É nessa idade, é na adolescência que essas coisas acontecem. E o que a gente mais quer é crescer. Eu quero crescer. Na vida intelectual é da mesma maneira, irmãos. A gente quer buscar o quê? Conhecimento. Eu quero buscar conhecimento para quê? Para me crescer na igreja, crescer o meu conhecimento, saber como administrar aquilo que vem na minha mão, a minha vida financeira. Tudo isso aí é busca de crescimento intelectual, é o que a gente busca de aprendizado para a nossa vida. Na fase adulta, irmão, a fase adulta já o caldo já é mais grosso, a alimentação já é mais... A gente tem que tomar decisões, a coisa é mais difícil, que é a partir dos 21 anos de idade. Após terem passado pela fase da aprendizagem, infância e pela fase das mudanças, adolescência, as pessoas chegam à fase adulta. Nessa fase as responsabilidades aumentam, as pessoas estão estabilizadas e muitas vezes já são independentes financeiros, pois já possuem um emprego. Na fase adulta as pessoas tendem a traçar suas metas e objetivos, se casam, constroem uma família e tentam organizar o futuro de acordo com o que desejam. É na fase adulta que a gente casa, eu quero daqui 5 anos ter uma casa, daqui 2 anos ter um carro, é mais ou menos nessa época que a gente pensa dessa maneira. Mas no nosso lado espiritual é diferente, igreja. Nosso lado espiritual não é da mesma forma da pessoal que a gente cresce. Então a gente tem que ir amadurecendo um pouco a cada dia. E essa fase adulta aqui, pelo que eu entendi, ela vai até os 75 anos, só daí em diante que começa a terceira idade. É dessa maneira. Então assim, quando a gente cresce, o que mais a gente quer? Crescer, é amadurecer, é virar adulto, é tomar conta da nossa vida. É dessa maneira, quando a gente é criança, é dessa forma. Eu quero ser independente financeiro, quero resolver a minha vida, porque é o meu pai que resolve tudo, e quando eu passo da adolescência, eu acho que o que ele resolve para mim, ele não sabe mais. Então é dessa maneira. E na nossa vida espiritual, irmãos, é diferente. Na nossa vida espiritual, é diferente. A Bíblia mostra que o crescimento espiritual é o resultado natural de uma vida dedicada a Jesus. Crescimento espiritual é amadurecer na fé. Todo crente precisa crescer espiritualmente. Todo crente precisa crescer espiritualmente, irmãos. A gente começou, eu acredito aqui que todos, não conheço nenhum que nasceu em berço evangélico. Tem algum que nasceu aqui no berço evangélico? Não, né? A Bianca. Você não conta, não. Você também, Danilo? Então, mas a gente nasceu depois. A gente que não vem de berço evangélico, a gente nasceu depois. Teve que vir uma pessoa, e o interessante é que essa pessoa que veio pregar pra gente, a Bíblia, assim, se a gente for ver o crescimento dessa pessoa depois, a gente vai ver que ela é uma pessoa adulta. Mas eu acredito assim, que a gente chegar numa fase adulta espiritual e se manter nessa fase adulta é muito difícil. É uma coisa muito complicada, porque
é necessário muita renúncia, é necessário muitas coisas. E essas eu vou trazer alguma coisa que a gente precisa fazer para se manter uma vida espiritual crescente. Mas afinal, o que é um crescimento espiritual? Para que serve crescimento espiritual? Para que eu vou crescer espiritualmente? Eu tenho que chegar ao céu, e eu não chego ao céu se não for espiritualmente. A palavra vai dizer lá em João que Nicodemos foi até Jesus perguntar o que era necessário. Ele falou que era necessário nascer de novo. Então a gente nasceu de novo. A gente foi novamente gerado. Quando que a gente foi gerado? Quando foi lançada uma palavra na nossa vida. Quando alguém lançou uma palavra na nossa vida e essa palavra começou com uma semente, né? O crescimento espiritual não é como um crescimento físico. O crescimento espiritual não chega a um tempo em que paramos de crescer. O nosso crescimento espiritual tem que ser constante. A gente tem que crescer a cada dia, crescendo um pouquinho de cada vez. O crescimento espiritual é como uma árvore, continua a vida toda. Assim como a árvore, o crescimento espiritual começa em uma semente. Então, como eu falei pra gente, o nosso crescimento espiritual começou quando pregaram uma palavra no nosso coração. Foi a parábola de Jesus, lá em Mateus 13, 8 e 9, diz assim, que uma caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100 e outra a 70 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, meu irmão, a nossa vida espiritual começou quando alguém chegou para a gente e pregou uma palavra. Porque antes disso a gente era pessoas apenas naturais, a gente não era pessoas espirituais. A gente até pode dizer, mas eu ia na igreja de vez em quando, eu ia na igreja católica, eu ia os ensinamentos que tinha lá, mas era uma coisa diferente. Era uma coisa assim que não fazia, para mim, naquele momento era algo que me alegrava na hora, mas depois vinha um vazio. E esse vazio a gente consegue quando? Quando a gente consegue viver, crescer uma vida espiritual na presença de Deus. Então, e quando a gente começa, como eu falei no começo, falando da vida pessoal, a gente é frágil. Como que a gente é frágil? Porque a palavra de Deus em 1 Pedro 2:2 vai dizer, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então no início a gente é um pouco frágil, a gente se a gente não tomar cuidado, se a gente não for cuidado da maneira realmente que é para ser, nesse momento, se chegar alguma pessoa com má intenção, dizendo para a gente assim, esse ensinamento aqui, essa palavra aqui é de Deus, se for um ensinamento distorcido, a gente vai lá e abraça, a gente acompanha. Por quê? Porque a gente ainda não tem experiência espiritual. A nossa experiência é o nosso dia a dia. Então, como eu falei, a gente acha que tudo isso vem de Deus. Quando eu comecei a me interessar um pouco pela palavra, eu passei um ano mais ou menos tendo ensinamento com o Testemunho de Jeová. Ainda bem que eu absorvi aquilo que era bom. E depois eu comecei a ver dentro da palavra de Deus que foi bom o ensinamento que ele me deu. Não posso dizer de tudo que é ruim, eu tenho que reconhecer. Mas muitas coisas estão erradas, estão distorcidas, estão fora do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia fala. É tanto que outro dia foram na minha porta lá e a gente conversou. Eu não acreditei, não dei ouvido da maneira que ela... Como que eu posso falar? Uma parte do crescimento espiritual já está acontecendo, eu posso ver que está acontecendo na minha vida, porque eu não discuti com ela, mas a gente discutiu na Bíblia, falou na Bíblia. Então ela levou os argumentos dela e eu levei o meu, e pedi para ela estudar o meu argumento, que eu ia estudar o dela, mas depois ela desistiu, não voltou mais. Então assim, não fui mal educado com ela, ela não foi mal educada comigo, mas a gente não se entendeu, digamos assim, não chegamos a um conceito. E eu fiquei com o meu conceito e ela ficou com o dela. Então, irmãos, no começo a gente é fragilizado. No começo do nosso crescimento espiritual, se não tiver cuidado, a gente vai embora mesmo. E por isso que muitas pessoas não crescem. Muitas pessoas ficam paradas, não vão adiante. É necessário também, em tudo isso, a gente ganhar raiz. Como que a gente ganha raiz? Como que o meu crescimento? É como se fosse uma árvore mesmo. A gente tem que ganhar raiz.
A palavra de Deus fala que ficar em Jerusalém até que vós sejais revestidos do poder. Esse ficar em Jerusalém é o quê? Ficar na palavra do Senhor. Ficar ouvindo, ficar dando ouvido. A gente sabe que uma árvore, um pé de cipó, por exemplo, ele nasce ali, o crescimento dele é muito rápido, mas a resistência dele é pequena. Um pé de cipó, ele chega lá em cima, ele sobe numa árvore que demorou aí 200 anos, às vezes, para ela crescer até lá em cima. O cipó sobe rapidinho lá em cima. Mas se chegar alguém e fizer um cortinho de nada no pé dele, ele morre. Então a gente tem que ir crescendo gradativamente, igreja. No crescimento espiritual não adianta a gente querer chegar lá em cima muito rápido. A gente tem que ir aprendendo um pouquinho a cada dia. A palavra de Deus, ela é uma coisa assim tremenda e maravilhosa, porque eu tenho que ir aprendendo ela a cada dia. Ela é uma fonte inesgotável, a palavra fala. Que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais eu buscar da palavra de Deus, mais eu vou aprender e mais ela ainda vai ter para me mostrar. E nunca eu vou saber tudo, porque a palavra de Deus fala que não desceu ao coração do homem ainda aquilo que está preparado para nós. Então, igreja, pode ser que hoje eu esteja desmotivado, hoje eu não quero não, sabe? Mas eu tenho que estar como uma árvore, tem raízes. Pode ser que essa igreja aqui ela não vá adiante, mas eu tenho que ter raiz, mas não é no templo, eu tenho que ter raiz no Senhor. Eu tenho que ter raiz em Deus. Independente do que aconteça, a minha identidade é servo do Senhor, aonde eu estiver. Eu não posso dizer que eu sou cristão, que eu tenho um crescimento espiritual somente aqui, não. Aonde eu for, eu tenho que crescer um pouquinho a cada dia. Isso é ter raiz, isso é saber aquilo que você quer. Aleluia. Com o tempo, o crente vai conhecendo mais a Bíblia, firmando mais seu relacionamento com Deus. Então, esse crescimento, essa que é a raiz é o quê? É buscar mais e mais a presença do Senhor, buscar mais e mais a palavra. E indo buscar a palavra, eu e você, a gente vai ter mais relacionamento com Deus. A gente vai estar mais e mais na presença dEle, crescendo, tendo certeza que dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, quando a gente tiver essa certeza, irmãos, não vai ser qualquer coisa que vai nos desanimar, não. Não vai ser qualquer coisa que vai roubar a nossa motivação. Eu estava estudando essa semana sobre... o tema da faculdade essa semana foi motivação. Foi só falando sobre motivação. E a motivação, eu não posso buscar uma motivação na Edivânia, eu tenho que buscar a motivação em mim. E a motivação que o crente tem, qual que é a nossa motivação? Por alegria, eu peguei um texto de motivação do Cláudio Duarte. Que a motivação do crente qual que é? Qual que é a minha motivação? Qual que é a tua motivação? É chegar ao céu. E quando eu ver as coisas tudo difícil, não, eu tenho que chegar no céu. Eu tenho que chegar ao céu e a gente tem que crescer na presença do Senhor para chegar no céu. Ficar forte. Aleluia, tem que ficar forte como uma árvore, né? O conhecimento da Bíblia é acrescentado à experiência de vida, que dá mais força e confiança. Então, quando eu cresço espiritualmente, quando eu começo a crescer, eu confio no Senhor. E esse crescimento vem como? Através de como? Através de oração, irmãos. A gente tem que orar para confiar em Deus, para buscar mais e mais na presença do Senhor. Não tem como a gente crescer sem oração, sem buscar a palavra do Senhor. Aleluia. Só assim. E essa árvore também ela tem que dar fruto. Quando que eu dou fruto? O resultado do crescimento espiritual são visíveis na vida do crente. O cristão maduro reflete mais a vida de Cristo. Então, não adianta eu passar um tempo dentro da igreja, estar aqui dentro da igreja, ser um crente de uma maneira aqui, lá fora ser de outra. Eu tenho que ir lá fora refletir mais a vida de Cristo. A cada vez que eu vou mais crescendo espiritualmente, eu tenho que estar na presença do Senhor. O livro aqui, o texto aqui de Coríntios, quando ele vai falar de um povo que estava fazendo as coisas de qualquer maneira. Era uma igreja que tinha todos os dons, que tinha todas essas coisas, mas as atitudes deles estavam envergonhando o nome de Deus. Estava criando confusão no meio da igreja. E Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus que gosta de ordem. E as coisas dele têm que ser com ordem e decência. Onde não há crescimento espiritual, há um problema. Põe para mim o Hebreus aí, ô Joelhos. 5, 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14.
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas os mantimentos sólidos é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem como o mal. Então, meu irmão, é necessário ter crescimento espiritual. Se não houver crescimento espiritual, há um problema. E quando que eu sei que eu estou tendo crescimento espiritual? Quando eu começo a discernir entre o bem e o mal. Quando eu consigo me alimentar de uma alimentação mais forte. Mas que alimentação mais forte é essa? É quando eu consigo, aleluia, sofrer pela palavra de Deus. Quando eu consigo que as dificuldades venham na minha vida e eu me mantenha firme na presença dele. Porque o menino, quando as dificuldades vêm, o que ele faz? O que a gente fazia quando alguém ia lá e falava assim, ó, eu vou te bater? Quando as ameaças chegavam na nossa vida, eu vou chamar o meu pai ali, eu vou chamar alguém mais forte. Aleluia. E eu quero falar para você que você tem um pai e tem alguém que é mais forte que você, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então é necessário que tenha crescimento espiritual. Mas como eu vou crescer espiritualmente? É uma pergunta. Adriano, você está falando há tanto tempo desse crescimento espiritual, a gente está falando tanto aqui, a gente já falou de uma igreja, a gente já falou de tantas as formas de crescimento espiritual, mas agora eu quero crescer espiritualmente. Todas essas pregações, tudo isso que aconteceu me fez refletir e eu decidi que eu quero mudar, que eu quero crescer espiritualmente agora. Como que eu faço? Eu vi que a minha vida, que o meu crescimento espiritual está baixo, está pequeno, eu quero um negócio diferente agora. Como que eu faço? Vamos lá, como que eu faço para crescer espiritualmente? Mateus 6,10. É necessário se submeter a Deus. Mateus 6,10. Para a gente crescer espiritualmente, o que deve se fazer? Se submeter a Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A gente fala isso todos os dias. Para Deus fazer a vontade dele. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? A gente viu isso lá em Isaías. A vontade de Deus é dessa maneira. Aí a gente fala, Senhor, faz a tua vontade. Mas quando Deus vem fazer a vontade dele na nossa vida, a gente fala, não, Senhor, eu não quero a tua vontade não, isso é falta de crescimento. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, daqui a pouco tira. Acontece dessa maneira. Outra forma de eu crescer espiritualmente é estudando a palavra, irmãos, é estudando a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17, põe aí para mim. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aleluia. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, igreja, não tem como a gente crescer espiritualmente, não tem como a gente ser instruído para a boa obra se não for através da palavra de Deus. Não tem como a gente ser instruído se tratando de vida espiritual. Quando se trata de vida intelectual, quando você está querendo buscar algo lá fora, algum conhecimento para o seu crescimento pessoal e profissional, tem como você ir através dos livros, você ir através de professores, tem como você buscar esse conhecimento. Agora, para crescimento espiritual, não tem outra forma da gente buscar se não for através da palavra de Deus, se não for através da Bíblia, se não for pedindo ao Espírito de Deus para que nos instrua. Não tem uma maneira como a gente crescer espiritualmente se não for assim. Para a gente crescer no nosso dia a dia, tem os remédios, né, na nossa vida pessoal, tem as pessoas que vão para as academias, tem como modificar, mas crescimento espiritual só através da palavra de Deus, só através da Bíblia, só através do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala também para crescer espiritualmente através da oração. É um versículo bem pequeno lá, diz só orar e sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar todo tempo, é orar todo instante. E meu irmão, o Mário falou sobre oração aqui, foi algo tremendo. Quando eu saio de casa, eu oro a Deus dessa maneira. Quando eu saio de casa de manhã, quando eu saio para trabalhar, eu oro dessa maneira.
Mas o interessante de uma coisa, irmãos, quando eu acordo tarde, que eu não vou sair de casa, muitas vezes eu até esqueço de orar. Não estou falando para você, isso acontece comigo. Igual hoje, por exemplo, eu acordei de manhã e levei minha vida e lembrei de orar aqui, quando estava aqui hoje, agradecer a Deus. E olha que Deus fez coisas tremendas na minha vida hoje, irmãos. Coisas que assim era para mim ter acordado já, Senhor, obrigado, agradecendo, sabe? Primeiro por ter acordado, mas a gente é falha, igreja, e a gente tem que crescer espiritualmente na presença do Senhor. É orar e sem cessar. Tiago 1,5 diz assim, ó: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se lhe é dada, né, a sabedoria, né? Aleluia. Se tiver falta, irmãos, é através da oração. É só assim que tem crescimento espiritual também. Outra coisa que nos traz crescimento espiritual também, igreja, é ir à igreja, é congregar, é estar junto com os irmãos. Isso também nos faz crescer espiritualmente. Efésios 4, 15 e 16. Para a gente crescer espiritualmente é necessário ir à igreja. Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, quando a gente está na igreja, quando a gente está unido em amor, todas as partes trabalhando direitinho como tem que trabalhar, a gente também cresce espiritualmente. Outra coisa que me faz crescer espiritualmente é aplicar o que eu aprendi, aquilo que eu aprendi, trazer para a igreja, trazer para os irmãos. Porque o que acontece? Isso me instiga a ir buscar mais e mais na palavra de Deus, buscar mais e mais para aprender, para trazer ainda mais. Lucas 6,49 fala sobre isso aí. Para o nosso crescimento também é necessário a gente compartilhar daquilo que a gente aprende. Eu tive uma bênção, sabe? Eu tive uma cura. Deus fez isso na minha vida, irmãos. Isso aí dá um crescimento espiritual tão grande. Quando as pessoas começam a falar dos milagres que Deus fez, você quer, eu quero ter uma experiência com Deus, sabe? Eu quero sentir o que a outra pessoa sentiu na presença do Senhor. É algo tremendo, sabia? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, o que ouve e não pratica, para a gente crescer também é necessário praticar a palavra de Deus, é o que está falando aí. É necessário aplicar o que a gente aprende, é necessário ensinar aquilo que a gente aprende, é necessário passar para os irmãos. Outra coisa também que é necessário para a gente crescer espiritualmente é assumir responsabilidades. Todos nós temos responsabilidade. Isso aqui está falando de uma vida adulta. O adulto, ele tem responsabilidade. E quantas responsabilidades a gente tem? Responsabilidade de trazer o alimento para a nossa casa, a responsabilidade de trazer o conforto, de todas essas coisas. Então, eu estou falando para nós hoje sobre crescimento pessoal, profissional, que é intelectual, né? E crescimento espiritual, para que a gente venha entender um pouco. 1 Coríntios 12, do 5 ao 7. Diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia aqui, que tem existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para benefício de todos. A um Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento espiritual. Então, igreja, é necessário a gente assumir as nossas responsabilidades.
Porque Deus, quando Ele dá um dom para a igreja, quando Ele dá um dom para nós, é para ser usado dentro da casa dele, para crescimento da obra dele, para a edificação da casa do Senhor. Então, o que é essa edificação da casa de Deus? A edificação é igual quando a gente está construindo a nossa casa, começa do alicerce e vai crescendo. Então, é da mesma maneira dentro da casa do Senhor. Para que nós venhamos ter crescimento espiritual, é necessário todas essas coisas. É buscar se submeter a Deus, buscar o conhecimento dele através da palavra, orar, vir à igreja congregar junto com os irmãos e assumir responsabilidades. Então, é uma receita simples para a gente poder crescer na presença do Senhor. Cabe a mim e a você, se a gente vai querer dar ouvido à palavra de Deus ou não. Porque aqui, para a palavra de Deus fazer efeito, em Mateus, o primeiro que eu li aqui, foi necessário dar ouvido. Que nós viemos dar ouvido à palavra de Deus, igreja. Que nós viemos querer crescer espiritualmente na presença do Senhor. Que nós viemos também querer crescer como pessoas, né? Ser visto por uma sociedade como pessoas honestas, pessoas de bem. Se eu e você, a gente tem um crescimento espiritual na nossa vida, essas outras coisas vão ser bem fáceis. Porque o homem espiritual, ele é bem visto pela sociedade. Aonde ele vai, as coisas acontecem, porque o Espírito Santo do Senhor está na vida dele. Quer um exemplo bom? José era um homem que tinha, em meio a ter passado tantas coisas difíceis, ele teve uma vida espiritual na presença do Senhor e cresceu no conhecimento e na graça do Senhor. Foi isso que eu estudei para nós hoje, nessa noite também.